lá. Muitos negócios foram impactados com essa crise do Covid, mas poucos negócios foram tão impactados quanto as escolas. Hoje eu vou conversar com a Patrícia Oliveira, que vai contar pra gente como ficou o cenário das escolas particulares no meio da crise. Ei, Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Márcia? Prazer recebê-la aqui. Obrigada, prazer é meu. Conta pra gente como que ficou a história das escolas com essa crise. Bom, a escola não ficou, né? A escola está parada, né? Então a escola, ela foi realmente, como você falou, das mais impactadas. Nós fomos os primeiros a fechar, né? Desde o dia 18 de março, nós fechamos. E vamos ser um dos últimos a voltar, prevendo aí a segurança, tanto dos nossos funcionários quanto dos nossos alunos, né? Por pura segurança mesmo. E aí a gente tinha, o cenário era o seguinte, a gente tem professores precisando receber, pessoas precisando receber, e os nossos alunos em casa, né, que já tinham iniciado todo um processo pedagógico de aprendizagem e de repente pararam tudo ficou parado, né? A escola precisou se reinventar, né? E nós começamos a aula online. No começo a gente era uma coisa muito nova, né? Eu tenho lá no Dom Bosco a educação infantil e a Fundamental 1. E para a educação infantil, a aula online era uma coisa sequer pensada pelos pais, né? E aí foi muito bacana que a gente começou a gravar algumas aulas, não deu certo. Por que que não deu certo? Porque os professores não são profissionais para apresentação, né? A escola não tinha o equipamento necessário para gravar uma aula de qualidade. Diante disso, a gente optou em fazer aulas ao vivo. E aí era aquela aflição, né? Será que os meus meninos com 3 aninhos de idade vão conseguir ficar ali assistindo a aula? E por mais que de um lado a gente acreditasse que fosse dar certo, que a gente estava empenhando ao máximo, por outro a gente tinha aquele receio por serem crianças. E foi um sucesso, né? Os meninos, a gente descobriu que a pedagogia ela estava precisando de um empurrãozinho, não precisava ser dessa maneira, mas precisando de um empurrãozinho para evoluir, porque as crianças hoje elas são muito tecnológicas e às vezes não tecnológicas para o bem, né? A aula online ela veio para os meninos como uma tecnologia do bem. Então hoje eles estão conseguindo assistir às aulas, as nossas aulas elas são ao vivo 2 vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde, e os meninos conseguem ficar lá 40 minutos interagindo com os colegas. Então até os princípios básicos da educação infantil, que é a convivência, a socialização, ela está acontecendo dentro do possível com a conversa entre os colegas. Eu estava conversando, né, com uma pessoa esses dias que me falou que essa questão das aulas online, ela não é só para repor conteúdo, ela não é só para não criar uma defasagem de aprendizado no aluno, mas que ela tem também essa função de não deixar a criança tão longe por tanto tempo da rotina e, né, todo aquele histórico ali da escola. Então, que faz também essa função da pessoa não se sentir assim tão distante, né, do processo educativo como seria se as crianças estivessem sem contato nenhum. Exatamente. Você pensa assim, famílias às vezes que não têm irmãos, famílias onde as crianças só tem a sua composição em maioria de adultos, a criança não tem outra criança para conversar. Em meio à pandemia, você não pode deixar brincar com o coleguinha, com o vizinho. Como que vai fazer então? A criança não vai mais ter contato por quanto tempo, né, sem a criança? Com outra criança. Então, diante disso, os meninos eles conseguem. Os meus meninos do 3º ano do Fundamental, eles montaram por conta deles, e aí é muito bacana, um grupo de para casa. Então, as atividades que eles têm que fazer em casa, ao invés de ficar assim, ô mãe, tira minha dúvida, eles montam lá pelo WhatsApp, eles montam um grupinho de 4, eles fazem a videochamada e conseguem um ajudar o outro na hora da tarefa muito de legal, casa. Muito legal. E acaba que eles se entretêm de uma maneira. Eles, apesar de estarem assim,
fazendo uso de tecnologias, mas é uma tecnologia sendo usada a favor da aprendizagem, o que é muito positivo. O que é diferente do que a gente tem visto muitas vezes, né, Patrícia? A gente tem visto muito mais as crianças na internet sendo deseducadas do que educadas, né? Assistindo vídeos que a gente não sabe por completo o conteúdo. Ali não, ali eles estão vendo, é um colega que estava dentro da sala de aula deles. São crianças da mesma faixa etária, conversando da mesma forma que eles estariam se estivessem na escola, só que sem o contato físico. Né? Isso é muito bacana. Isso faz com que a criança ela continue a ser criança. As aulas, né? Alguns pais que ouvem falam assim, gente, mas é muito menino falando ao mesmo tempo. Mas isso é a sala de aula, né? A sala de aula, às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente não lembra mais de como é uma sala de aula, mas são crianças uma falando em cima da outra, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem essa educação mais íntima, né? Então as crianças elas têm a liberdade de poder estar comunicando dentro de uma sala de aula e eles estão conseguindo fazer isso de maneira online. É muito, muito legal, tá muito gratificante, né? Inclusive a gente está conseguindo abrir novas turmas para crianças que a escola não teve essa possibilidade. Eu ia te fazer essa pergunta. As crianças que as escolas onde elas estão matriculadas não estão tendo essa opção, né? Porque, por exemplo, a escola pública, ela ainda não adotou essa metodologia de aula em casa. Essas crianças, porque a gente não sabe, né, Patrícia, como é que vai ficar? A gente não sabe qual vai ser a diretriz do governo, se vai perder o ano, se vai fazer 2 anos em um ano, enfim, a gente não sabe muito bem aí como vai ficar. Mas eu queria te perguntar, Patrícia, o seguinte: essas crianças que estão, por exemplo, matriculadas na escola pública e que não querem, entre aspas, perder o ano, elas podem se matricular numa escola e passar a ter essas aulas online? Como que seria esse processo? Podem. As crianças elas podem estar solicitando a transferência lá no caso para minha escola, lá para o Dom Bosco, a gente faz a matrícula da criança, ela vai fazer, a gente conseguiu montar um cronograma onde todo o conteúdo pedagógico previsto para o ano presencial está sendo ministrado online. Então, ele vai conseguir terminar o ano como se ele estivesse, entre aspas, cursado mesmo, aprendido realmente o que é proposto para aquela faixa etária e ele vai conseguir passar para outra série normalmente. Porque essa tem sido uma dúvida muito recorrente no grupo de mães. As mães elas estão realmente com essa dúvida de saber, gente, mas será que se a aula não voltar, igual o meu filho agora que está no 2º período, ano que vem iria para a 1ª série. Não, mas será que ano que vem eu vou ter que voltar para o 2º período? Eu vou poder mesmo assim matricular na 1ª série? Então, isso está sendo uma preocupação muito grande das mães, né? E não só isso, a gente está falando também, abrindo essas novas turmas para as crianças de grupo de risco, porque supondo que as aulas retornem em agosto, como é a previsão de hoje, né, a previsão de retorno para agosto, o que nós vamos fazer? Não vai ter vacina ainda, né, a probabilidade é muito pequena. O que nós vamos fazer com essas crianças de grupo de risco? Elas vão frequentar a escola normalmente, nós vamos ter essa tecnologia de higienização adequada, nós vamos conseguir, pensa bem, como que a gente consegue manter um distanciamento, às vezes, num menino de 3 anos com o outro, né? É muito complicado. E muitos pais estão optando em não retornar com essas crianças até o final do ano letivo. Né? E a gente está proporcionando para esses pais que estão fazendo essa opção a possibilidade de que a criança continue aprendendo pedagogicamente dentro de uma escola e é muito, muito interessante que os pais conseguem acompanhar a evolução. Né? A minha turminha do 2º período, que é a turminha onde eles ficam no pré-letramento, que é da idade do LIP, eles estão começando a ler. Que é a ideia, né, de trabalhar esse pré-letramento mesmo, para quando eles ingressarem no 1º ano do fundamental, eles já estejam mais maduros. E a gente tem conseguido esses resultados positivos, né, exatamente porque os meninos eles são mais avançados do que a gente tecnologicamente, então eles se adaptaram muito bem. Né? Inclusive, crianças com TEA, por exemplo. Eu tenho alunos com transtorno do espectro autista que assiste nossa aula normalmente. Então, além de tudo, é uma aula inclusiva, né? Porque ela é muito participativa.
Então, a criança ela pode vir para a nossa escola, que ela vai conseguir finalizar o ano perfeitamente. E no ano seguinte, se o pai quiser continuar conosco, ele vai poder continuar. Ou se não, ele pode colocar a criança na escola de preferência dele. Patrícia, eu fico muito feliz com essa solução aí, né, que foi buscada, que foi encontrada, porque realmente é o objetivo do grupo de mães, a gente quer realmente facilitar a vida das famílias, a gente quer trazer, né, um pouco de conforto aí para os pais no meio dessa situação aí tão complicada que ninguém estava esperando, né? Então eu acho que já é um conforto para quem estava lá sem saber o que fazer. Né, se deixa perder o ano, não deixa, volta com a criança. Eu fiz até uma pesquisa no grupo há pouco tempo perguntando para as mães se as aulas voltassem em julho, se elas mandariam as crianças para a escola, e a maioria das mães respondeu que não mandaria as crianças para a escola, mesmo que as aulas retornassem. Então eu quero te agradecer, primeiro pela sua disponibilidade, de ter vindo aqui falar com a gente, e também te agradecer por trazer essa solução aí para as mães, tá bom? O Dom Bosco tá aberto aí pro que as mãezinhas estiverem precisando. O grupo nós somos sempre parceiros aí do grupo. Obrigada. Pessoal, então é isso. A gente volta com mais empreendedoras, com mais cases de sucesso para inspirar os negócios de vocês. Até mais.